14, versos 16 e 17. Vai lembrar que o nosso pastor está viajando, esse final de semana ele está em Vitória, pregando na sua cidade natal, na sua igreja, onde ele foi criado, a igreja está aniversariando, e ele é um dos preletores lá, por isso ele não está conosco. Bem, nós discutimos esse tema no nosso retiro. Quantas pessoas aqui estiveram no retiro de carnaval dessa igreja esse ano? Olha, quantas pessoas, né? Poucas mãos, né? Não tantas. Mas passamos um tempo muito especial ali. E uma das noites nós meditamos, falamos sobre o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na nossa vida, na vida cristã, e é sobre o Espírito Santo, sobre a sua pessoa, a sua obra, que eu quero refletir nessa noite com vocês. Por isso que nós intitulamos o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Essa frase pode soar um tanto familiar para nós, mas eu creio que para muita gente, ela ainda gera alguns questionamentos. Espírito Santo, Deus que habita em nós. Há quem pense que o Espírito Santo não seja nem mesmo uma pessoa. Há quem pense que o Espírito Santo não seja muito menos Deus. Lembrando que esse Deus é Deus com letra maiúscula. O Espírito Santo é tão Deus quanto a pessoa do Pai, quanto a pessoa do Filho. E é sobre ele que eu gostaria de falar nessa noite. Vai dizer que o Espírito Santo e o seu ensino e a sua obra, meus irmãos, é sem dúvida uma das pessoas e um dos temas mais negligenciados ao longo da história da igreja cristã. Nesses 2000 anos tem se falado muito pouco sobre o Espírito Santo, tem se discutido muito pouco sobre a obra do Espírito Santo. Infelizmente, até hoje, nós vivemos uma dura realidade de nós falarmos ainda pouco sobre o Espírito Santo. Não damos tanta ênfase à sua pessoa. Não damos tanta ênfase à sua obra. Discutimos pouco sobre o seu papel. Muitas vezes lemos as Escrituras e negligenciamos o termo Espírito Santo, e é por isso que a igreja moderna conhece tão pouco o Espírito Santo. É por isso que a igreja moderna negligencia e confunde o papel e a obra do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo, o tema Espírito Santo, é um dos mais relevantes para nós, haja vista se tratar de Deus, da pessoa de Deus. Cremos e afirmamos um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Nós cantamos isso, nós louvamos isso, nós sabemos disso. Temos até um estado brasileiro que chama Espírito Santo. Mas eu não tenho dúvidas que a pessoa do Espírito Santo, ela vem sendo, ao longo desses anos, bastante negligenciada. A começar pelo credo apostólico, que faz uma breve menção do Espírito Santo, dando mais ênfase, especialmente à pessoa de Jesus. Não que o Espírito Santo não seja importante, não que o Espírito Santo não tenha relevância. Claro, ele possui uma absoluta relevância. Cabe a nós, cristãos modernos, situar e entender o papel do Espírito Santo para nós hoje. Se fôssemos falar da pessoa e da obra do Espírito Santo aqui, ficaríamos talvez mais de um mês discutindo exaustivamente, domingo após domingo, o papel do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e, sobretudo, a obra do Espírito Santo. O que ele faz, o que ele opera, qual a sua função e, sobretudo, qual o seu papel para conosco. Eu lamento dizer que, alguns anos atrás, eu vi uma reportagem numa revista cristã de um pastor defendendo que nós não devemos orar ao Espírito Santo. Eu não pude entender, eu li e reli várias vezes, mas eu não pude entender o porquê disso. Ele dizia, com muita ênfase, que seria um erro orar ao Espírito Santo, falar ao Espírito Santo. E se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu perguntaria
exaustivamente o porquê dessa afirmação. Vale lembrar, meus irmãos, que, infelizmente, talvez seja isso o que está na cabeça de muita gente, de que nós não podemos falar o Espírito Santo, de que nós não podemos orar o Espírito Santo. E eu diria que parte da nossa má compreensão vem justamente daí. Longe de mim querer tratar um tema tão vasto, que poderia ser dito aqui, domingo após domingo, durante meses. Creio que o meu papel aqui vai ser tão somente resgatarmos o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e, sobretudo, a nossa relação com Ele. Eu estou e tenho estado ultimamente bastante interessado na relação da igreja, na minha relação como cristão individual, no poder do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo e, sobretudo, na obra do Espírito Santo. Lembro-me que há alguns anos preguei uma mensagem muito similar a esta, onde falei sobre o Espírito Santo. Uma irmã de mais de 15 anos de convertida se aproximou depois do sermão e me disse: eu estou absolutamente assustada com o que você disse. Eu nunca vi alguém falar sobre o Espírito Santo. Eu nunca vi alguém que pregasse sobre o Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo, o que me trouxe muita surpresa. Eu vi que, desses anos para cá, pouco nós temos evoluído como cristãos no tocante a falarmos exaustivamente e pregarmos. Há pessoas crentes, piedosas, que já vivem o Espírito Santo, que já o possuem, mas que pouco sabem sobre a real operação e, sobretudo, o quanto podem desfrutar e usufruir da pessoa do Espírito Santo, o Consolador que nos foi dado. Por isso, eu quero iniciar lendo João capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus assim diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, o capítulo 14 de João, se nós fôssemos ler todo o capítulo, nós veremos que trata-se de Jesus fala em um tom já de despedida aos seus discípulos. Ele inicia o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O tom dessas palavras sugerem uma despedida de Jesus aos seus discípulos. Jesus passara 3 anos como seus. Esses homens foram impactados de uma maneira tal, a vida deles foram transformadas, eles viram milagres maravilhosos, eles viram operações maravilhosas, ouviram palavras que eles nunca haviam ouvido, deixaram tudo para seguir o Mestre. Eu creio que, particularmente, creio que eles nunca esperaram ouvir e nunca imaginavam que Jesus, no final dos 3 anos, sairia do meio deles de uma forma tão abrupta como saiu. E, de repente, Jesus vem dizendo para eles, comunicando, que ele já não mais estaria com eles. Vou para o Pai e enviarei o Consolador. Primeiro, Jesus promete preparar lugar. Jesus promete, nos primeiros versos do capítulo 14, promete preparar um lugar para nós. E claro, nos versículos que nós lemos, Jesus promete o envio do Consolador. Teríamos uma boa tradução se traduzíssemos como conselheiro, ou talvez como advogado. Mas perceba que o texto diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Quando eu leio esse texto, a minha ênfase está no Consolador, mas sobretudo no outro.
porque a promessa de Jesus é enviar um consolador tal como ele era para os seus discípulos. Jesus está prometendo que quando ele subisse aos céus, retornasse para o seu Pai, outro tal como ele, que operasse as obras que ele operou, desceria e estaria permanentemente com os discípulos. Eu creio, até aqui, que os discípulos ainda estavam sem saber exatamente do que se tratava isso. Que consolador é esse? Haja vista no capítulo 1 de Atos, quando Jesus iniciou falando sobre a descida do Espírito Santo, os discípulos fizeram uma pergunta totalmente descabida, que não tem absolutamente nada a ver. Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E a pergunta, ela não tinha nada a ver, não era isso que Jesus queria dizer. Jesus naquela hora coça a cabeça e diz, meu Deus, eu falei tanto, ensinei tanto, vocês não entenderam? Mas tudo bem. O fato, meus irmãos, é que essa promessa do Espírito Santo, ela não foi só dita por Jesus. O próprio João Batista disse que ele batizaria com água, mas haveria um que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Existia uma promessa de que o Espírito Santo viria, desceria, moveria a igreja, mudaria a igreja, e isso aconteceu na história. Atos capítulo 2, versículos 1 e 4, é a data histórica onde o Espírito Santo vem, manifesta-se de forma miraculosa sobre a igreja. Até então o Espírito Santo habitava, mas o Espírito Santo agora estava habitando e cumprindo efetivamente o papel de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 2, verso 1 e 4, Jesus já havia subido aos céus e o Espírito Santo desce. Diz o texto, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Esse episódio é o episódio que inaugura a descida real e o início do ministério da pessoa do Espírito Santo. Milagres, operações miraculosas passam a acontecer aqui, e aí o Espírito Santo desce sobre a igreja e passa de fato a habitar no meio do seu povo. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, veremos que várias operações, milagres, sinais sobrenaturais passam a ocorrer à medida que o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo, em Atos, há quem diga que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque o tema dominante de Atos é, sem dúvida, a pessoa e a obra e a operação do Espírito Santo. Vemos coisas sobrenaturais acontecendo e a promessa de Jesus se cumpre. Ele subiu aos céus, mas ele enviou o Consolador. Ele enviou outro Consolador para que a igreja pudesse seguir em frente, vitoriosa adiante. Meus irmãos, talvez nós não percebamos, mas o impacto do Espírito Santo naquele dia, da forma que foi, mudou a vida daqueles homens para sempre. Poderíamos tomar vários exemplos aqui, mas o primeiro exemplo que me vem à mente é o de Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, no finalzinho da vida de Jesus, durante a sua crucifixão, conforme Jesus havia predito, Pedro o nega por 3 vezes. Ele nega Jesus, se acovarda ao confessar Jesus como Senhor e Mestre. E depois de Atos 2, depois desse evento que nós lemos, no capítulo 4 de Atos, vemos um outro Pedro, totalmente mudado, diferente. Quando interrogado pelas autoridades judaicas, ele disse, pois ele estava pregando o evangelho, Pedro disse: me importa muito mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens.
eu não me calarei. Vemos que a presença e o derramamento do Espírito Santo na igreja capacitou a igreja, deu poder à igreja para efetuar uma obra tal que até então eles não estavam e não tinham experimentado. Pedro é um bom exemplo disso, mas temos muitos outros exemplos de homens em Atos dos Apóstolos que foram impactados pelo Espírito Santo. Porque uma das funções do Espírito Santo é dar ao cristão, ao crente, poder. Poder. Capacitação para que ele consiga vencer, sobreviver na dura carreira cristã a qual ele foi chamado. O Espírito Santo, como nós lemos em João capítulo 14, somente é dado aos que de fato nasceram de novo, aos que de fato foram regenerados. O Espírito Santo não pode ser conhecido pelo mundo. Veja o que diz João 14, 16, 17 novamente. O texto diz: o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita em vós. O Espírito Santo não pode ser sentido por quem é do mundo. O Espírito Santo só pode ser percebido por quem conheceu a Deus e teve uma experiência de que nós comumente chamamos de experiência de conversão. Experiência essa tal que eu sei que na modernidade, no nosso tempo, está estritamente desacreditada. Há pessoas que pensam e há pessoas que acham que não existe mais conversão. Isso porque tem disseminado no nosso meio, na nossa época, no nosso tempo, um falso cristianismo. Pessoas que têm se dito cristãs, mas que não são cristãs coisíssima alguma. Pregado um falso evangelho. E isso tem levado muitas pessoas a não mais crerem que pessoas podem mudarem. Não mais crerem que pessoas podem se converterem. Mas a conversão é uma realidade. A conversão é o momento onde Deus nos envolve, Deus nos chama, Deus nos escolhe. E a Bíblia é muito clara ao falar disso. Há em nosso meio, em nossa sociedade, um pensamento muito ingênuo de que todos nós somos filhos de Deus, de que todos os homens nascem naturalmente filhos de Deus, e de que Deus está, de certo modo, amando e agradando e se relacionando com todos indistintamente. Lamento dizer que esse pensamento é absolutamente falso. O retrato que as Escrituras nos mostram é totalmente diferente. O que a Bíblia vem dizer é que o homem, naturalmente, ele nasce num estado deplorável de pecado, e até o momento em que ele não for alcançado pelo Evangelho, pela verdade do Evangelho, e se converter dos seus maus caminhos, até esse momento ele não se torna filho de Deus. O Espírito Santo, ele só habita e ele só está presente, ele só se relaciona com quem já nasceu de novo, para quem já foi regenerado, para quem é filho de Deus. E a notícia que eu tenho para dar é de que não todos são filhos de Deus. Parece uma ideia muito atraente, muito tentador dizermos que todos são filhos de Deus. Mas a dura realidade do Evangelho é que todos nós nascemos pecadores, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo. Todos nascem naturalmente desviados de Deus, distantes de Deus, querendo fazer o mal. E é isso que a Bíblia diz, de capa a capa. Essa história é mudada quando nós encontramos com Cristo, quando nós somos alvejados por Cristo, quando o Evangelho nos alcança e nos leva a uma profunda interiorização e reflexão, esta que nos leva a algo que só Deus pode dar, ao profundo arrependimento. A Bíblia fala disso o tempo todo. O tempo todo a Bíblia está usando termos dos mais diversos para descrever essa experiência que quem viveu, que quem passou, sabe dizer. Conversão é um momento da nossa história em que Deus abre os nossos olhos e nos mostra que se nós não confiarmos na obra de Cristo para ser salvos, nós nunca absolutamente seremos salvos. Conversão é o momento em que nós genuinamente nos arrependemos de sermos tão maus e pecadores, entendemos que a ira de Deus está sobre nós, e que se nós não nos refugiarmos no único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nós absolutamente não seremos salvos.
Eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns textos bíblicos que nos diz isso claramente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Perceba que o verbo e todos os verbos daqui para frente estarão no passado, no tempo passado. O que Deus fez foi nos reconciliar através de Cristo com Ele mesmo. Isso porque a realidade nossa era contrária. Antes nós vivíamos no mundo e pecávamos sem se dar conta disso, sem nos preocupar com Deus e com padrões de justiça e moralidade estipulados por esse Deus. Mas agora, uma vez impactados pelo Evangelho, nós entendemos e fomos reconciliados com Ele. Estávamos distantes. Deus, pelo seu amor através de Cristo, nos reconcilia. Paulo continua dizendo: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O termo agora é outro. Paulo faz uma analogia brilhante. Ele diz que nós fomos transportados. É como se nós vivêssemos em um outro mundo e fôssemos transportados subitamente, tirados de um lugar do mundo para um outro reino. Morássemos num país e fôssemos transportados por um outro país. Todos os convertidos sabem que foi justamente isso que aconteceu. Estávamos num mundo de pecado e Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos alcança e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho de Jesus Cristo. Ele continua dizendo: nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou porque o nosso estado espiritual era de morte. Éramos e vivíamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. 1 Pedro 3, 1:3 diz: nos gerou de novo para uma viva esperança. Veja, o termo gerar aqui é usado. A linguagem bíblica é de que nós nascemos de novo. Algo extremamente difícil, impensável. Às vezes eu conversando com algumas pessoas sobre outras pessoas problemáticas e elas me dizem: fulano, é só se nascer de novo para mudar. E eu digo: é isso mesmo que Deus faz na nossa vida. É isso mesmo que Deus faz na vida de um pecador. Ele faz com que ele nasça de novo. E os termos bíblicos são justamente esse: nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, Efésios 2, versos 1 e 4, eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Perceba que o verbo andastes, o verbo andamos outrora e éramos, são verbos que retratam o nosso estado espiritual antes de conhecer a Cristo efetivamente. Todos os verbos estão no passado. Paulo está mostrando que houve uma mudança de vida. E claro, o texto que eu não expus, mas o texto que segue vai dizer que Deus, pela sua misericórdia e amor, nos alcança. O meu interesse é destacar que nós, conforme está sublinhado, vivíamos, primeiro, diz o apóstolo, segundo o curso deste mundo. Vivíamos sobre os ditames de um mundo que não está para Deus, os ditames de um mundo que o tempo todo está conspirando contra Deus. O mundo é um sistema de coisas organizados que tem como guia Satanás e que está o tempo todo conspirando contra Deus. Vivíamos, diz o texto, segundo o príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar faz clara menção ao inimigo número 1 de Deus, desde os tempos mais remotos, antes da fundação do mundo, Satanás, a quem
desde a nossa fundação, a fundação da terra e o nosso início como humanidade, tem tentado e levado os homens ao pecado. E o nosso grande terceiro inimigo, diz o texto, verso 3, é as inclinações da nossa carne. Nós vivíamos segundo o curso deste mundo, vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, e vivíamos obedecendo às inclinações da nossa carne, dando guarida, dando toda a liberdade à nossa carne, ao que nós queríamos fazer e ao que o tempo todo nossa natureza pecaminosa quer fazer. Não nos preocupávamos se estávamos ou não agradando a um Deus, ou se estávamos ou não, se esse Deus está virado conosco ou não. O fato, diz o texto, é que nós servíamos a esses três senhores. Eles vivíamos segundo o curso dele. Andávamos servindo a esse Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Esta é a realidade de todo ser humano que nasce. Filho da ira. Porque naturalmente ele vai nascer pecando contra Deus. Creio que o maior desafio que todos nós já temos, nós que temos nossos filhos cristãos, é tão logo quando eles entenderem o Evangelho, nós impactarmos com a mensagem do Evangelho. Eles têm que estar cientes de que eles precisam confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o Senhor da vida deles. Essa confissão tem que existir da boca deles. Eles precisam reconhecer e aceitarem a Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles. Isto é o que a Bíblia resumidamente chama de conversão. É o que acontece e o que aconteceu na nossa vida. Talvez uma das definições mais simples de conversão seria: a conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados e a terem fé em Cristo. Conversão não acontece a partir da nossa vontade. Conversão não acontece a partir das nossas próprias obras, pois elas são más por natureza. Conversão não acontece a partir do momento em que eu escolho a Deus, independente de Deus. Nós não tínhamos naturalmente esta condição. Precisou que Deus, na sua misericórdia e bondade, nos alcançasse. Precisou que Deus nos capacitasse. Precisou que Deus jogasse essas escamas dos nossos olhos no chão. Precisou que Deus nos gerasse no nosso coração um desejo intenso por Ele, de estar com Ele, para que nós nos convertêssemos. Nós, naturalmente, não tínhamos condições de escolher a Deus. Escolhemos a Deus depois que Deus opera no nosso coração mal e nos torna aceitáveis a Ele. Conversão é o que acontece com toda pessoa que entende que já não pode mais viver segundo o curso deste mundo. Não pode mais viver segundo as inclinações da carne. E já não pode mais viver segundo o espírito do príncipe da potestade do ar. E uma vez convertido e diante dessa realidade espiritual que está diante de você, de nós mesmos, nós nos damos conta de que nós não mais podemos viver na vida que nós vivíamos. Já não dá mais para viver da forma que nós vivíamos. Já não dá mais para compartilhar das conversas e viver com os velhos hábitos que nós vivíamos. Certa ocasião, recentemente, um jovem me contando um problema, ele é recém-convertido, e ele começou a me contar um problema, e à medida que ele falava, ele mostrava uma certa angústia. E ele não foi direto ao ponto, ele rodeava, e eu não entendia. No final eu entendi que o que ele estava querendo me dizer. O que ele estava querendo dizer é que ele estava com um problema para resolver, que se ele não fosse cristão, ele já teria resolvido do jeito dele, da forma dele. Mas o grande conflito é porque agora já não dava mais para fazer como ele gostaria de fazer. E depois de uns 10 minutos de papo, eu percebi que a crise dele é porque agora ele se encarava como de Deus, como cristão, e ele já não mais podia resolver a situação como ele resolveria no passado. Eu disse para ele: o seu problema é o problema de todo crente convertido.
é que ele tem que se submeter a um rei que é Cristo e se tornar súdito de um reino em definitivo, e já não pode mais resolver da forma que resolveria. Eu disse para ele que a vida cristã é uma vida de conflito. Jesus nunca escondeu isso. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo, vós também vencereis. A vida cristã nos apresentaria grandes dificuldades, porque esses três senhores que nós diariamente servirmos, passaria a ser, a partir de então, os nossos três maiores inimigos. Sim, com a nova vida em Cristo, Satanás, o mundo e a carne passam a ser, na verdade, três grandes inimigos que nós passamos a ter. Agora é fato que, por que isso acontece? Porque uma vez convertidos, o Espírito Santo vem e nos batiza. O Espírito Santo vem e passa a habitar em nós. O Espírito Santo passa a vir e a fazer morada dentro de nós. Ele passa a guiar a nossa vida. Ele passa a dirigir nossos caminhos. Ele muda o nosso pensamento. E nós não mais conseguimos viver da forma que vivíamos. Nós não mais conseguimos nos portar e falar da forma que falávamos. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, e nós passamos a ser santuário dele. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Deus Espírito Santo passa então a habitar em nós. Ele passa a fazer morada em nós. Cristo nos resgata do poder do pecado, nos liberta, nos vivifica, nos gera de novo, nos transporta de um reino das trevas para o reino da luz. E agora, a partir de então, nós recebemos o Espírito Santo. Como fora com os discípulos lá em Atos capítulo 2, acontece conosco. Uma vez resgatados pelo poder do Evangelho, uma vez Cristo, pelo seu sangue, nos transportado e nos mudado a nossa mente, e nos convertido, passamos agora a receber e até o Espírito Santo habitando em nós. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Eu estou bastante interessado nisso. Eu estou bastante interessado em entender a relação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo que passa a ser efetivada em nós. Como eu disse no início, este tema, o tema Espírito Santo, infelizmente tem sido bastante negligenciado em nosso meio. Lembremos que o versículo 17 assim diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber porque o mundo é naturalmente inimigo de Deus. O mundo não pode receber porque ele vive o tempo todo conspirando contra um Deus que é todo amor, que é todo santo, que é toda justiça. Mas a promessa de Jesus é que nós o conheceríamos. Aqueles que efetivamente foram convertidos receberiam e teriam o Espírito Santo habitando em vocês. E é muito interessante quando você fala isso para uma pessoa que não é convertida. Eu já tive essa experiência algumas vezes. Eu digo para a pessoa que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Isso parece muito estranho para ela. E mais do que isso, eu abro a minha boca e digo que eu tenho certeza de salvação. Torna-se isso mais escandaloso ainda. Ela se dirige a mim e diz: mas que absurdo é esse que você está me dizendo? Você está dizendo que você é salvo. Eu disse: é isso mesmo. Mas como é que você pode dizer isso? Como é que você pode afirmar com essa audácia e ousadia toda que você é salvo? Como se você fosse perfeito? Eu digo: não. Eu digo porque existe um Espírito Santo que me foi dado por graça e misericórdia. Eu fui convertido, meu coração foi mudado, e agora o Espírito Santo está comigo e me consola. O Espírito Santo me conforta, e o Espírito Santo confirma no meu coração que eu sou filho de Deus. Eu não espero que uma pessoa que não tenha vivido isso possa entender isso. Seria pretensão minha demais querer que uma pessoa que nunca viveu e experimentou isso quisesse entender. E claro, por mais que eu explique, o conhecimento de Deus não é algo teórico, meus irmãos. O conhecimento de Deus é algo prático. O conhecimento de Deus é algo que se dá no tempo e na história. E Deus, no seu amor, na sua misericórdia, comunica com cultos, comunica com incultos, comunica com pobres, com ricos,
com pessoas das mais diversas classes, e se revela, e todas essas pessoas conseguem estar aqui reunidas nessa igreja, dizendo a mesma coisa, que tiveram a vida mudada por um Deus que é todo amor, que é todo santo, que é todo misericordioso. Pessoas que tiveram a mesma experiência e que dizem: o Espírito Santo habita em mim. É algo que não pode ser deduzido a partir de uma lógica humana, algo que aos ouvidos seculares vão soar um tanto irracional, mas é algo que nós, que fomos uma vez alcançados pelo Evangelho, experimentamos, vivenciamos. E claro, o mundo não pode conhecer, porque o mundo está fora de rota. Até que o sujeito não seja alcançado, ele não vai entender mesmo. Uma vez convertidos e com o Espírito Santo habitando em nós, passaremos a vivenciar uma grande batalha. Uma grande batalha iniciar-se-á a partir de então. Como eu disse, lendo Efésios capítulo 2, 3 inimigos, nós compraremos uma grande boa inimizade com 3 grandes inimigos: o mundo, Satanás e a nossa própria carne. São 3 inimigos que estarão o tempo todo durante a vida cristã batalhando conosco. Essa é a grande verdade. É que uma vez convertido, uma vez entendido o Evangelho, todo bom cristão, ele passará a viver esse conflito diário, ou deverá passar. Ele vai, em algum momento, o tempo todo, por um desses 3 inimigos, ele há de ser bombardeado o tempo todo. A qualquer momento, ele vai ser convidado a deixar a sua vida e a voltar às práticas em que ele vivia. A qualquer momento, quer seja pela carne, quer seja pelo mundo, ou quer seja por Satanás, nós cristãos seremos imprensados, apertados, em demasia, e o pecado há de bater em nossa porta com muita força, trago por um desses 3 grandes inimigos, e nós precisaremos do Espírito Santo. Se fôssemos resumir a obra do Espírito Santo, resumiríamos nisto: o Espírito Santo é a pessoa da divindade que se ocupa a nos capacitar a vivermos uma vida santa e coerente, devidamente cristã, quando somos bombardeados por esses 3 inimigos. Porque a grande realidade, inegável realidade, que ninguém consegue negar, é de que esses 3 grandes inimigos, eles nos perseguem, eles nos batem, eles nos apertam, e as mais diversas propostas e oferendas, das mais maravilhosas para a nossa carne possível, vêm à nossa mesa. Propostas das mais diversas. Eu tenho certeza que todos nós que uma vez convertidos, que aqui estamos, que passamos por isso, sofremos tentações das mais diversas, porque estamos, embora não sejamos do mundo, estamos no mundo, estamos em uma real batalha, e a Bíblia mostra isso o tempo todo, e nos é dito que uma vez convertidos estaríamos em guerra, e essa guerra há de se perpetuar até a vinda de Cristo. Essa guerra há de ser uma realidade até a vinda de Cristo. E a realidade, meus irmãos, é que muito tem cedido. Muitos têm cedido ao longo desses 20 anos de caminhada cristã. Quantos crentes piedosos nós não temos visto cair? Quantos crentes piedosos não temos visto, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, caírem nos mais diversos pecados? E por serem crentes, sofrerem muito. Chegarem na igreja chorando e dizendo: irmãos, me ajudem, pastor, me ajudem. Eu caí, eu voltei, eu não consegui resistir. Seja o pecado que for. Quantas pessoas piedosas, realmente convertidas, foram pressionadas, impressionadas o tempo todo pelo pecado e em algum momento vacilaram e caíram. Esta é uma realidade. Esta é a mais dura e mais triste realidade da vida cristã.
que por mais que nós tenhamos a alegria da salvação, por mais que nós tenhamos paz, por mais que nós tenhamos felicidade, por mais que sejamos vitoriosos por um lado, ora seremos derrotados, ora cairemos. E o aviso da Bíblia é que nós nos mantenhamos em vigilância. O tempo todo o texto bíblico está nos exortando a sermos vigilantes, a estarmos atentos com a nossa conduta, porque Satanás, o nosso inimigo, está ao nosso derredor tentando nos tragar. E é muito triste quando um cristão cai, ou um pastor cai, ou um grande ministro cai, ou um presbítero cai, ou porque todos caem mesmo. E quando isso se torna público, as pessoas zombam, as pessoas se escarnecem. E o mundo gosta disso, gosta de escarnecer. E a mais triste realidade é de que nós não somos infalíveis, graças a Deus por isso. Nós não somos incaíveis. Caímos, pecamos. E é nessas horas que o crente, uma vez convertido, tem que olhar para a cruz e saber que o sangue de Cristo, que uma vez o purificou, o purifica de todo pecado. O sangue de Cristo o purifica definitivamente. E Cristo pode a qualquer momento justificar. Há pessoas que caíram e que entraram em pânico. E disseram, e agora como é que vai ser? Meu irmão, vai ser, Cristo vai te purificar e vai te levantar outra vez. Cristo vai restaurar a sua vida. E o Espírito Santo vai restaurar a sua vida de novo. E esta é uma realidade. Uma realidade não só do nosso tempo, mas também dos tempos bíblicos. Uma realidade do tempo dos homens santos de Deus que viveram na Bíblia. Talvez um dos casos mais tristes na Bíblia, mais comoventes, sejam o do rei Davi. Davi, um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Um homem amplamente usado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que andava conforme a lei de Deus, usado, escolhido, ungido, aprovado para ser rei, no alto do seu castelo, durante uma tarde, resolve passear e olha uma mulher se banhando. E logo, como o rei que era, ele ordena que tragam aquela mulher. O nome dela era Batseba. Ele toma aquela mulher, se deita com ela. Aquela mulher era casada, esposa de um fiel soldado. Davi cai no seu pecado, adultera. E logo depois, o que ele faz? Ele mata o marido daquela mulher, ordenando que o seu marido, como guerreiro que era, fosse colocado, já que ele era rei, na frente da batalha. A parte boa dessa história é que a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Deus usa um profeta, o profeta Natã. Esse profeta vai a Davi e diz, Davi, você pecou. Davi, você caiu. Você caiu. Meus irmãos, esse episódio, esse triste episódio, porque se por um lado a gente vê homens vencendo como José, suportando tentações, nós vemos um homem como Davi, da grandeza de Davi, cedendo e caindo. Davi tinha duas opções. Se ele não fosse convertido, ele não estaria nem aí. Ele estaria em total concordância com o mundo, porque é isso que o não convertido faz. O não convertido, ele vive uma vida religiosa, de mera religião, não se preocupando com o pecado. Mas Davi era crente. Davi entendeu. E a mais bela produção de Davi, na minha opinião, veio a partir dessa experiência, que foi o Salmo 51. Um salmo que nós poderíamos ler aqui, chorar e nos lembrar e tentar experimentar aquilo que Davi viveu. Mas eu estou bastante interessado nesta noite, nesses dois versos que Davi diz para Deus, que me tocam. E em algum momento eu me identifico com Davi. Em algum momento eu consigo sentir a dor de Davi. O verso 11, no Salmo 51, ele diz, Senhor, não me repulses da tua presença, não me tires da tua presença diante desse pecado que eu cometi, nem me retires o teu Santo Espírito.
Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi começa o salmo pedindo perdão várias vezes, purificação várias vezes, ciente de que caiu, ciente de que pecou, ciente de que fez o que não deveria ter feito, desagradou a Deus de uma tal forma que o Espírito Santo já não mais, que antes habitava, passa a não mais estar com ele. É por isso que Davi ora e pede: não retires de mim o teu Santo Espírito. Isso porque, meus irmãos, o Espírito Santo, como Deus que é altamente sensível ao pecado. Os nossos pecados e as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. À medida que pecamos, uma vez convertidos, sentimos que estamos desagradando o Espírito Santo. Estamos pecando e estamos na contramão do Espírito Santo. E quem recebeu o Espírito Santo, quem experimenta o Espírito Santo diariamente, sabe que está na contramão dele. Davi ora porque ele percebe que ele já não tinha mais alegria. Deus já não mais estava com ele. E Deus passaria a estar a partir do momento que ele se arrependesse. O Espírito Santo passaria a habitar a partir do momento em que ele orasse como orou. O Espírito Santo passaria a falar e alegrar o coração dele. A presença do Espírito Santo passaria a partir do momento em que Davi se retratasse com Deus. É o que Deus espera. É o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é a livre confissão dos nossos pecados e faltas. O que Deus espera de nós é que nós reconheçamos. A Bíblia é clara em dizer que haveriam pessoas que cairiam mesmo, que nós estaríamos sujeitos a cair. Mas por outro lado, ela é clara em dizer que Deus continuaria nos amando e pronto a nos levantar, caso caíssemos. O fato é que nós não queremos cair. Quem entendeu o Evangelho sabe que não vai ser trágico, vai ser triste, vai ser doloroso, vai ser ruim, pois nós não mais temos prazer nas práticas que nós tínhamos, nós não mais vivíamos da forma que nós vivíamos. E então, será ruim. Nós sabemos que o pecado, ele já não mais domina nossa vida como nos dominava. Torna-se trágico demais quando praticamos pecados que antes praticávamos e então sentimos que estamos entristecendo o Espírito Santo. Uma vez convertidos, o Espírito Santo, ele nos move a tal ponto e nos leva ao arrependimento. Meus irmãos, eu creio que o principal papel do Espírito Santo, do Deus que habita em nós, é nos levar a isto. Porque a vida cristã, como eu tenho dito aqui, é uma vida de altos e baixos. A vida cristã nos põe grandes e grandes desafios. A vida cristã, não somente aqueles homens santos do passado, não somente aos apóstolos, mas a nós também, coloca dificuldades e mais dificuldades, e nos põe em grande conflito. E nós, como cristãos convertidos, não temos outra opção. Teremos que guerrear. Teremos que caminhar. Teremos que ir adiante. Teremos que lutar. Teremos que vencer. Teremos que caminhar. Na certeza de que nós não estaremos sozinhos. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta ciência disso, que ele escreve dessa forma. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto, na minha opinião, é um dos textos mais preciosos, que mais retratam o papel do Espírito Santo na vida do cristão, porque Paulo aqui está assumindo claramente as nossas fraquezas. O apóstolo está dizendo que ele é fraco. O apóstolo está dizendo que ele não pode. O apóstolo está dizendo que ele não consegue por si mesmo. E que chega um momento em que a coisa aperta muito para todo mundo e que nós não conseguimos nem mesmo orar, nem mesmo falar com Deus. Problemas dos mais diversos, desânimos dos mais diversos, da vontade de parar, da vontade de não sair de casa, de ficar o dia todo deitado em casa.
na cama, bem quieto. São tantas tribulações, são tantos problemas, são tantas aflições. E Paulo, ciente disso, ele fala: Deus sabe que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, o mesmo Espírito, o que ele faz? Ele intercede por nós. Ele intercede com nós, por nós, com gemidos inexprimíveis. Esta expressão, gemidos inexprimíveis, é que gera em mim uma grande incógnita de como seria um Deus, que é o Espírito Santo, gemer diante das duas pessoas da Trindade, intercedendo por nós. O que seriam esses gemidos? Nós sabemos que muitas vezes gemidos falam muito mais que palavras. Sabemos que muitas vezes pessoas não têm condição de expressar com palavras, mas podem gemer. E à medida que gemem, entendemos a sua dor. Isso acontece muito quando a gente vai em velório, né? Pessoas perdem entes queridos. Muitas vezes, elas já falaram tanto. A dor é tanta, a dor é tanta, a dor é tanta. Você não sabe o que vai dizer. E a pessoa não tem forças para falar também. Não há palavras na boca dela. E ela só geme. É o que o Espírito Santo faz por nós. Diante da nossa dor, diante da nossa aflição, diante da nossa luta, diante do nosso sofrimento, diante da nossa fraqueza, o Deus Espírito Santo entra em ação e geme ao nosso favor. Isso é o que gera mais escândalo na mente de uma pessoa. Como que pode um Deus gemer a favor de homens? Primeiro, um Deus morre na cruz, se torna fraco e faz com que essa cruz seja o maior escândalo do mundo antigo. Loucura para os gregos, loucura para os judeus, e de repente, o Deus Espírito Santo, Paulo assume que ele está intercedendo por nós, que ele está gemendo por nós. Ele geme porque ele sente a nossa dor, ele geme porque ele toma o nosso fardo, e é isso que torna possível e viável a vida cristã. Não sejamos ingênuos aqui. Ninguém é cristão porque é bom, ninguém consegue vencer as tentações e o mundo por si mesmo, por um alto grau de purificação especial obtido através de sucessivas reencarnações, como nos ensinam as religiões orientais. Absolutamente, isso é absolutamente falso. Todos nós só conseguimos viver uma vida com Deus, de santidade, de vitória, porque nos momentos mais delicados, em que nós pensamos em jogar os panos e dizer, já não dá mais, o Deus Espírito Santo intercede por nós. O Deus Espírito Santo geme ao nosso favor. O Deus Espírito Santo nos busca quando nós não mais queremos buscar. O Deus Espírito Santo nos envolve quando nós não mais queremos ser envolvidos. Ele toca onde mais ninguém pode tocar. Ele fala onde ninguém mais pode falar. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Prostrado, desanimado, pensando que já não ia mais não ia mais para continuar, apertado por todos os lados. Eu me senti encorajado pelo Espírito Santo a continuar, a prosseguir. Encorajado a prosseguir. Porque a vida cristã, ela só é possível, meus irmãos, porque o Espírito Santo está conosco. A vida cristã, ela só se torna possível porque o Espírito Santo está em nós. Porque ele habita em nós. Ele é o Consolador e ele intercede. Ele é aquele que examina os corações sobre qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ai de nós se não fosse essa intercessão. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo para interceder por nós. É por isso que nós vivemos uma vida vitoriosa. É por isso que nós vivemos uma vida de glória, de alegria. É por isso que nós vencemos o pecado. É o Espírito Santo quem nos capacita. É Ele quem nos encoraja. É o poder dEle. É a graça dEle. Ele é uma pessoa. E o meu desafio nessa noite para vocês é que vocês, uma vez cientes disso, afinem a sintonia de vocês com a sintonia do Espírito Santo. Talvez o maior desafio nosso seja esse, no nosso tempo, no nosso mundo, um mundo extremamente corrido, seja estarmos dispostos a ouvir diariamente o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Dispostos ao que o Espírito Santo tem a nos falar. Dispostos a percebermos como estamos desagradando
e, sobretudo, cientes de que se o Espírito Santo não estiver conosco, nós não venceremos. Nós não chegaremos ao céu. Nós vacilaremos. Seremos seres vacilantes e caídos o tempo todo. E a ordem de Deus para nós é que nós nos enchêssemos do Espírito Santo. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esse verbo está no modo imperativo. É uma ordem expressa de Deus para nós. Uma vez convertidos, o que depende de nós? Enchermos-nos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo implica em buscá-lo diariamente. Encher o Espírito Santo implica orar ao Espírito Santo. Encher o Espírito Santo implica em buscá-lo, em agradá-lo, viver uma vida de santidade. Porque isso está em nossas mãos. Isto depende de nós. Se na conversão nós não dependemos de Deus, na santificação pelo Espírito nós precisamos buscá-lo, tirar tempo com Ele e ajustarmos a nossa sintonia com a sintonia dele. Vocês vão lembrar daqueles rádios antigos, né? E das televisões Telefunken, analógicas. É da minha época, eu ficava lá tentando achar o canal, girando, tentando achar o canal, e de repente a gente pegava uma sintonia, ajustava aquela sintonia, e dava um toquinho aqui, um toquinho ali, até que, ficava limpinho o som. Quer seja da Telefunken, quer seja do rádio. O fato é que a gente nem rádio analógico a gente usa mais. Mas é o que eu creio que todos nós devemos buscar de Deus. A ordem expressa de enchermos do Espírito Santo é de nós ajustarmos a nossa sintonia. Pouco a pouco, diariamente, e sabermos, sobretudo, quando nossa sintonia não está perfeita diante dele. Quando nossa sintonia está grossa, está chiada. Muitas vezes sabemos que outras sintonias não estão, mas sintonia com Deus passa desapercebido. O Espírito Santo quer que nós tenhamos uma sintonia fina com Ele. Ele quer que nós ajustemos-nos com Ele. Estejamos atentos ao seu ouvido. Paulo contrapõe o vinho com o Espírito Santo. Por que ele faz isso? Porque nós sabemos que a bebida forte, o vinho, é um recurso que muitas pessoas usam para o êxtase, para enxugar as mágoas, né, como eu ouço muitas vezes na Vale, para enxugar os problemas, para resolver os conflitos. As pessoas se ufanam em dizer que beberam muito, que beberam todas, e nós sabemos que uma vez embriagado, se esquece realmente de todos os problemas, um prazer indizível invade a alma do indivíduo, ele experimenta sensações maravilhosas. E o interessante que Paulo está dizendo para nós justamente o contrário. Não buscarmos as sensações e os êxtases que as bebidas podem nos trazer, mas sim o êxtase do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Não é à toa aqui que Paulo contrapõe o vinho com a bebida, o vinho com o Espírito, porque, haja vista, porque a prática de beber é tão antiga quanto o mundo mesmo. Os povos antigos e o mundo antigo fazia muito uso de bebida, inclusive os contemporâneos do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo exorta, e talvez Paulo estivesse aqui lembrando de Atos capítulo 2, quando aqueles homens foram todos cheios do Espírito Santo, e os que não estavam cheios do Espírito Santo disseram: eles estão todos bêbados? Eles estão cheios de mosto? É a alegria que o Espírito Santo traz, é o gozo que o Espírito Santo traz, é o êxtase que o Espírito Santo proporciona, inigualável, acima de toda alegria e êxtase que a bebida ou que qualquer outro prazer pode nos proporcionar. Meus irmãos, eu estou absolutamente convicto de que nós temos buscado muito pouco o Espírito Santo. Eu estou cônscio
ciente de que temos nós, Igreja de Cristo do nosso tempo, nós temos feito pouco uso da obra do Espírito Santo. Talvez muitos de nós aqui nem mesmo dirigimos uma oração à pessoa do Espírito Santo. Talvez não abrimos a nossa boca e pedimos poder do Espírito Santo. Talvez alguns de nós negligenciemos os dons do Espírito Santo. Lemos a Bíblia e lemos o Espírito Santo e nós não percebemos que ele é uma pessoa absolutamente relacionável e que ele está a nosso favor e quer se relacionar conosco. E o meu apelo nessa noite é para que nós entendamos isso. É para que nós estejamos cientes de que nós precisamos e devemos, uma vez cientes do papel do Espírito Santo, enchermos dele, buscarmos ele. Sabemos que ele está em nós, que ele habita em nós e que ele tem muito a nos proporcionar. Uma vida vitoriosa cristã não passa, não pode ser vivida sem a pessoa do Espírito Santo. Uma vida vitoriosa não passa sem a dinâmica do Espírito Santo, o fluxo, o fluido do Espírito Santo sobre nós. Uma vida vitoriosa não passa se a nossa sintonia não for muito bem ajustada com a sintonia do Espírito Santo. E esse é o meu desafio a nós nessa noite. Que nós enfrentemos os nossos pecados, as nossas dificuldades, aos pés do doce Espírito Santo, ouvindo a sua voz e sabendo que ele está conosco. Ele está habitando em nós. E quando nós percebermos isto, quando nós entendermos isto, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nós não seremos mais os mesmos. Tudo vai mudar. Tudo, absolutamente tudo vai mudar. Inclusive a forma pela qual nós lemos a Bíblia. A forma pela qual nós entendemos o texto. Calvino dizia que nós não podemos entender a Escritura sem o testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo é indispensável. E ele entra na nossa vida é na conversão. O Espírito Santo, ele trabalha convencendo os nossos pecados, mas o papel dele, a função dele, integral, acontece a partir do momento em que nós somos levados à conversão. E o meu grande interesse nessa noite é que você esteja ciente disso. De que sem o Espírito Santo, sem a pessoa do Espírito Santo, você não poderá vencer. Você não poderá ter uma vida triunfante na presença de Deus, com alegria e com graça. E o que nós devemos é tão somente, diariamente, estar aos pés de Cristo, sabendo que Ele, como fez inicialmente, Ele há de continuar garantindo a nós o perdão e nos dando o seu Espírito para que nós continuemos esta caminhada rumo aos céus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Vamos falar com o Espírito Santo agora. Vamos nos dirigir a Ele. Pedir a Ele que fale conosco. Pedir a Ele que abra os nossos olhos, a nossa mente. Espírito Santo, nós te louvamos. Espírito Santo, pedimos a Ti perdão por termos